noite a todos. Saúdo-vos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É muito bom, então, estar aqui com vocês. É um privilégio muito grande. Pastor Jailson, como ele disse, já o conhecia. E tive a oportunidade de falar também aos homens aqui da igreja na chácara. Foi também um momento muito bom. E também o levei lá na minha igreja, onde nós fomos muito edificados com a pregação dele naquela oportunidade. E hoje estar aqui falando desse tema tão importante, tão caro para o cristianismo, para mim também é uma honra ainda maior, né? Rever aqui irmãos, amigos, colegas, e eu espero realmente contribuir com o conhecimento concernente à defesa da fé, que é aquilo que me foi confiado mais especificamente, tá bom? Então eu trouxe aqui um slide, me perdoe se eu não obedecer ele bem direitinho, tá? Mas aí eu também vou deixar à disposição aí do pastor Jailson, né? Ele vai disponibilizar aos irmãos. Os irmãos então podem ter ter acesso então a esse material que eu vou deixar, tá bom? Então eu começo lendo o texto de 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 ao verso 5, que diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Em caráter introdutório, aqui está o poder do evangelho que nós pregamos, a arma principal que nós temos nesta batalha, né? Aí em defesa da fé, há uma apologia, né? Um exercício, né, de defesa da fé que nós fazemos, e nós fazemos com base no evangelho poderoso que nós defendemos. Ele é poderoso para anular sofismas, né? Destruir fortalezas, esse evangelho que nós tanto defendemos. Ainda em caráter de introdução, nós temos a certeza que vamos enfrentar, né, dificuldades, vamos enfrentar batalhas. Isso está lá em Judas, versículo de número 4. Amados, versículo 3. Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, depois de olhar para o poder da nossa arma, temos também uma outra certeza: nós temos um inimigo, temos uma batalha para travar. E essa batalha que nós travamos em defesa da fé é pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nada de novo, né? Nós defendemos o antigo evangelho, como a gente canta aí no hino da nossa mocidade, né? O mesmo evangelho que pregaram os nossos pais, tá? Então, a fé que uma vez por todas, vou falar muito disso em todos os dias que estiver aqui nas palestras, tá? A necessidade do preparo, há também uma necessidade de se preparar. 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja que é exigido de nós não somente nós sabermos em que cremos. Nós cremos em Jesus, a nossa esperança, mas a razão da esperança que há em nós. Esse é um versículo que está lá na Confissão de Fé da Guanabara, quando Jean do Bordel, o autor principal da Confissão de Fé da Guanabara, escreveu, né? Então, logo no início ele colocou esse versículo de Pedro. Como disse o apóstolo Pedro, precisamos estar prontos para dar razão da esperança que há em nós. E eles deram essa esperança, imediatamente foram decapitados e jogados na Baía da Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Vou falar melhor sobre isso também, tá? Agora, há também um risco de queda. Em caráter introdutório, não somente quero falar da nossa arma, que existe uma batalha, uma necessidade de preparo, mas também existe um risco de queda. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro,
e caíram, sim, é impossível renová-los para o arrependimento. Há um risco de cair, e o risco de cair é muito perigoso, irmãos. É tido aqui esse texto, né, como sendo a apostasia, né, o pecado da apostasia. Por que eu preciso me preparar para não cair na heresia? Por que eu preciso batalhar pela fé? Porque é tão perigoso, mas tão perigoso cair nisso, que pode ser que você não tenha mais chance, tá? Porque aquele que uma vez caiu, tendo experimentado isso tudo, as operações gerais do Espírito Santo, os sabores celestiais, ceia do Senhor, uma intimidade com a igreja de Cristo, se afastou, é impossível renová-los para o arrependimento. Então, tome cuidado. É como se ele estivesse dizendo assim, né? Tome cuidado, porque se cair, pode ser que nunca mais você se levante, né? E tem um prêmio, né? O prêmio é muito conhecido. Conheço a tua tribulação, né? Carta à igreja de Esmirna, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, é uma batalha, você precisa se preparar. Se cair, pode nunca mais se levantar, mas se lembre, aqueles que permanecerem fiéis até o final, receberão a coroa de glória, a vida eterna em Cristo Jesus. Certo? Isso aqui, então, esses textos que eu citei, todos falam da batalha em defesa da fé, e todos eles estão ligados ao período do Novo Testamento. Mas eu não vou abordar o período do Novo Testamento propriamente dito. Vou fazer isso no domingo à noite, quando estiver expondo um texto da palavra do Senhor, que eu vou expor a carta de Judas. Aí sim eu vou pegar a realidade toda do Novo Testamento. Mas a proposta aqui foi eu falar de uma abordagem histórica, né? Uma abordagem histórica até chegar nos nossos dias, né? A importância de se defender a fé. Então, o período que eu vou abordar aqui, ele vai do ano 100, né? Aproximadamente, em história da igreja, a gente não pega assim, foi o ano 96, ou ano 70, especificamente, mas a gente arredonda mais ou menos no ano 100, quando não existia mais nenhum dos apóstolos, nem mesmo Valdemiro é apóstolo depois que veio, né? Obviamente. Depois do ano 100, não há mais apóstolos, né? João, no máximo, dependente aí da sua perspectiva histórica, ocorrência escatológica, ele morreu ali no máximo por volta do ano 95, 96. Ano 100 não tem mais apóstolo. Então, do ano 100, o fim da era apostólica, essa era começou no ano 30 e terminou no ano 100, né? A gente chama de período da igreja primitiva, de fato e de verdade, a igreja apostólica, marcada pelos apóstolos. E do ano 100, eu vou do ano 100 hoje até o 590. É o pontificado de Gregório Magno. Gregório Magno, o primeiro papa medieval. E eu vou dizer por que ele é importante aqui para o nosso estudo. Então, do ano 100, fim da era apostólica, aqui até 590, a gente chama esse período aqui de Igreja Antiga. E esse período também ele tem uma divisão bem no meio, que é 313, que é o Édito de Milão, né? Foi quando Constantino assinou um documento chamado Édito de Milão, dando plena liberdade de culto aos cristãos, não tornando o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Quem fez isso foi Teodósio em 380. 380, Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Ser cristão virou sinônimo de ser cidadão romano, né? Aí entra o nominalismo dentro da igreja, né? Ou na igreja, o nominalismo de maneira mais intensa. Isso sempre existiu, foi um problema que sempre a igreja enfrentou, mesmo a igreja do Antigo Testamento, a igreja da Antiga Aliança. Então, esse é o período que eu vou trabalhar mais especificamente, do ano 100 até o 590 hoje, né? O que a gente tem aí de história da igreja em defesa da fé? O que a gente tem de defesa da fé? O que a gente tem para trabalhar aí, pastor, mais especificamente nesse período? Nós temos a morte dos apóstolos, e de quando os apóstolos morrem, vem a seguinte pergunta: e agora? Quem vai cuidar da igreja? Quem são os defensores da verdade de Deus, da ortodoxia bíblica, do cristianismo? Os apóstolos morreram. Eles não estão mais ali para escrever cartas, doutrinar a igreja, orar por elas. Eles morreram. Quem agora cuidará da igreja? Essa é a grande pergunta, né? É então que nós temos aí os grandes embates do segundo e do terceiro século, para a gente começar. Os grandes embates do segundo e do terceiro século. Esses embates são muito fortes. Está aí no nosso cronograma da palestra,
que hoje nós vamos começar por aqui, tá? E quais são esses grandes embates? A igreja, já no segundo século, ela teve que enfrentar grandes problemas, sérios problemas, dentro de casa, né, dentro da própria igreja, no seio da própria igreja, e problemas de fora para dentro. Dentro da igreja, algumas heresias, né, algumas doutrinas heterodoxas, né, algumas doutrinas contrárias aos princípios bíblicos, elas começaram a penetrar sorrateiramente na igreja. Como os apóstolos disseram, nos últimos dias virão falsos profetas, né, eles vão tentar enganar vocês, eu vou virar as costas, disse o apóstolo Paulo, vai vir lobo voraz. Exatamente o que aconteceu, irmãos. Quando chegou no segundo século, isso estava muito mais forte. Se isso aconteceu já no primeiro século, a ponto de Paulo escrever a carta aos Gálatas dizendo o seguinte: admira-me que estejais tão depressa se afastando do evangelho para abraçar outro evangelho. Isso aconteceu ali. Você imagina quando chegou no segundo século. Os apóstolos já não estavam mais nenhum deles vivos. E aí então chegou no segundo século, nós temos então heresias entrando sorrateiramente. Mas tem também o Império Romano que agora, de maneira mais declarada, de maneira mais aberta, está dizendo que é contra o cristianismo. Até porque agora ele está começando a identificar o cristianismo de fato como ele é. Ele não é uma seita do judaísmo. Ele, na verdade, é uma religião à parte. O cristianismo é uma fé à parte do judaísmo. Entendeu o que eu estou falando? Obviamente tem princípios do Antigo Testamento. Eu estou falando do judaísmo mesmo em si, né? Aquele que não crê em Cristo como Messias, na Trindade, né? Os nazarenos e outras seitas que estavam presentes ali, fariseus, saduceus, outras seitas que estavam presentes ali, né? Heresias, né? Doutrina errada e a seita, o próprio grupo mesmo de pessoas já existiam ali no primeiro e muito mais no segundo século. Só que assim, de alguma maneira, a gente agradece. Eu gosto muito de uma frase de Russell Shedd, né? Ele diz assim, ele foi pregar uma vez em Teresina, aquilo marcou a minha vida, aquela frase que ele falou, né? Que ele citou. Ele disse assim: eu louvo a Deus pelas heresias que existiram no período dos apóstolos, porque as heresias fizeram com que os apóstolos produzissem boa teologia para combater. Obviamente entendo o que ele quer dizer, né? Ele está achando bom a heresia, mas o resultado foi a doutrina boa. Ela ficou, então, ela foi desenvolvida, ela foi afirmada e a igreja pôde, então, dizer: é nisso que nós acreditamos. É nisso aí que nós acreditamos. Então, já no segundo século, então, essas heresias, essas doutrinas falsas, elas começam a entrar sorrateiramente na igreja. Quais são elas? Vamos falar, então, de desafios internos. Lá em desafios internos, aí. Quais são as principais heresias que a igreja já do segundo século, não a igreja do primeiro, mas eu estou falando do segundo a partir de 100, teve que lidar com ela? Que heresia é essa? Ou que heresias são essas? A primeira delas é essa aí, é o docetismo, né? O docetismo, do grego dokel, que dizia que Cristo Jesus de fato não assumiu a natureza humana. Ele parecia um ser humano, mas não era. Então, isso é uma heresia, irmãos, muitíssimo perigosa. Porque você tem hoje alguns que afirmam isso também, que Cristo Jesus não era de fato um ser humano, ele era a primeira criatura entre Deus e o homem, mas de fato o homem ele não era. Só que aí o que nós acreditamos, e isso é fundamental para a nossa salvação, para que Cristo seja o nosso substituto, ele ser 100% homem. Tem um corpo humano e uma alma racional, como diz a Confissão de Fé de Westminster, né? Ele tem um corpo humano e uma alma racional. Ele é um ser humano 100%, ele tem uma natureza 100% humana. Mas lá o docetismo já entrou na igreja, então, logo no segundo século. Rapaz, o apóstolo Paulo, Pedro, João tinha acabado de dizer, né? No princípio era o verbo estava com Deus, aquela revelação de Cristo no Apocalipse, linda. Mas agora vem a negação de Cristo Jesus como homem. Você não pode ser homem. A segunda grande heresia, perigosíssima, é a heresia do gnosticismo. Às vezes se confunde que o gnosticismo, né, esteja presente no primeiro. Ele não está presente no primeiro. Muito embora o embrião do gnosticismo já estivesse lá, né? O embrião dele já estava lá no primeiro século. É por isso que você vê Paulo combatendo o embrião do gnosticismo e também João combatendo esse embrião do gnosticismo, né? Judas também faz isso, tá? O que é o gnosticismo? O gnosticismo é uma heresia de caráter filosófico-religioso, tem filosofia e tem religião. Dualista, né?
vindo lá das ideias platônicas, que acreditava no corpo como sendo algo ruim, né? Tudo que é material é ruim, e tudo que é espiritual aqui é bom. Então isso eles aplicaram à cristologia deles, né? Jesus não pode ter assumido a natureza humana, porque se ele assumiu a natureza humana, ele se tornou pecador. Porque tudo que é material é ruim. Né? Então o gnosticismo dizia que Cristo não pode ter encarnado, negava a encarnação de Cristo, ele não pode ser o Deus encarnado. O gnosticismo também falava do conhecimento esotérico, que Cristo Jesus tinha falado ali baixinho no ouvido de alguns somente, um conhecimento especial que só algumas pessoas é que tinham. Né? Ele só falou para algumas pessoas, a gnose, o conhecimento esotérico, conhecimento especial, misterioso, que salvava, esse que de fato salvava, a ponto que João tem que escrever a primeira carta dizendo o seguinte: vocês conhecem a Deus, vocês conhecem a Cristo. Porque eles já estavam sendo atacados pelo embrião do gnosticismo, dizendo o seguinte: vocês não conhecem, porque esse conhecimento especial só nós temos. Quando chegou no segundo século, meu amigo, esse gnosticismo tomou uma proporção muito maior mesmo. E aí então a igreja teve que lidar com esse tipo de heresia também. Outra heresia, o marcionismo, Marcião. Quem é Marcião, pastor? Marcião é o primeiro dispensacionalista da história, tá? Da igreja. É o primeiro dispensacionalista da história da igreja. Por quê? Porque ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Novo. O Deus do Antigo Testamento é um Deus austero, mau, né? É um Deus vingativo, déspota, né? Despótico nas suas atitudes. Esse Deus, ele não pode ser o Deus gracioso. Aí o Deus do Novo Testamento, não. O Novo Testamento é da graça, da misericórdia, da compaixão. Esse é o Deus que nós acreditamos. Outra heresia, então, é essa do Marcião. Mas o Marcião não parou por aí. Você acha que ele parou, a heresia para ele estava pouca ainda, né? Ele, então, teve que esticar um pouco mais e ele montou o cânon dele. O cânon dele, ele diz o seguinte, e aí lembre-se que o Novo Testamento ainda não estava compilado, né? E, claro, já estava todo escrito. Os apóstolos já tinham morrido. Já estava todo escrito. Né? João já tinha dito, nada se acrescentará. Né? Agora, ele começou a montar o seu, e o seu estava meio estranho, que tinha só o Evangelho de Lucas e as cartas paulinas, exceto as pastorais, e retirava todas as menções ao Antigo Testamento, até porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito austero, muito duro. Então, o cano dele era bem menor do que o nosso. Né? É aí que se diz, alguns historiadores, né, vão dizer que a igreja começou a se preocupar aí de fazer um cânon. Né? Obviamente, irmãos, nós acreditamos que em parte isso teve influência, com certeza, teve uma influência, mas a igreja já estava preocupada, sim, em compilar o texto do Novo Testamento. A igreja já estava preocupada com isso. Ela já tinha muitas provas de que ali eram escritos inspirados por Deus. Obviamente, nem todos que estão hoje, né, compondo o Novo Testamento, né, eles já acreditavam que fazia de fato parte. Inclusive, algumas cartas que não são inspiradas faziam parte. Teve gente lá que tentou botar a carta de Clemente de Roma. Meus irmãos, aparece, mas se você ler, depois você bota na internet assim, a carta de Clemente de Roma à igreja de Corinto. Aparece uma carta de Paulo. Você vai dizer, quem é Clemente? Possivelmente aquele que é citado na carta de Paulo aos Filipenses. Então, parece muito com o escrito, mas não é. Tá bom? Tem os critérios, tem que seguir aqueles critérios. Né? Tem que encaixar perfeitamente. Hoje se usa muito da teologia bíblica, né? O cânon do Antigo Testamento, na visão do judeu, né? Realmente, a visão pactual, o link com o Novo Testamento, a completude que há. Mais do que um concílio, lá em 325, disse que o cânon... Não, a gente acredita que o cânon se impôs à igreja, irmãos. A igreja reconhece os livros. Mas se você se você vê os argumentos de Paulo em Atos, Pedro, eles vão citando os livros do Antigo Testamento. Esses livros não podem estar fora. Por que você não bota aí, pastor Judite, Tobias? Por que você não põe? Porque você não consegue fazer a mesma coisa. Então, esse é o entendimento da igreja. Mas já existia essa heresia aí também. Outro é Montano, né? Se de um lado você tem o primeiro dispensacionalista, você tem o primeiro pentecostal, né? Aqui da história da igreja. Né? Por quê? Né? Por que você tem o primeiro pentecostal? Porque o Montano dizia o seguinte,
Não quero uma igreja governada por pastores, presbíteros e diáconos. Está errado. Eu quero uma igreja governada pelo Espírito Santo de Deus. Até aí você diz assim, rapaz, que lindo. Fim da frase. Veja bem, ele está negando primeiro toda aquela autoridade que a igreja instituiu, de pastores, né, líderes da igreja, pastores, presbíteros, oficiais da igreja como diáconos. E aí também é muito comum do movimento pentecostal, que é a profecia. Ele tem duas profetisas, que é Priscila e Maximila. As duas também estão lá profetizando, já que não é pregação dos bispos, dos presbíteros, tem que ser revelação direta. Então, Montano, já no segundo século, falava disso. Você vê o que é um movimento antigo, né? Bem antigo. Por favor, não estou dizendo com isso, obviamente, que os pentecostais não são crentes. Não, de jeito nenhum. Estou falando que há, sim, origem deles já aí, no segundo século. Tá bom? Por volta de 150. A terceira heresia, ela é muito perigosa. Ou terceira não, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta heresia. E aqui eu não estou citando todas, tá? Eu fiz um recorte para poder pegar as piores e as mais conhecidas. Um recorte mesmo. Tá? Essa monarquianismo, né? A rei principal, governo de um só. Né? Monarquia ou monarquianismo é a heresia que dizia que não há trindade. Não existe trindade. Na verdade, só há um Deus, que nós acreditamos, na segunda parte a gente não acredita. E aí tem dois tipos de monarquianismo para negar que negava a trindade. Monarquianismo dinâmico e monarquianismo modalista. O dinâmico vem da palavra grego dynamis, né? Que diz que Jesus não era Deus. Porque se ele diz que Jesus é Deus, tem trindade, de fato. Mas não, ele não era Deus. Ele recebeu, por ocasião do seu batismo, o dynamis, o poder de Deus, para se tornar o Filho de Deus naquele momento. Então é heresia pesada. Diz que Jesus não crê na trindade. Isso é um monarquianismo dinâmico. Paulo de Samosata é o nome do indivíduo, né, que trouxe essa heresia para o seio da igreja. Outro monarquianismo é o monarquianismo modalista. Esse é muito conhecido hoje. O modalismo é muito conhecido hoje, tem muita denominação que vai por aí. Pastor, não é que existe a trindade, é que existe um Deus que ora se manifesta como Pai, ora se manifesta como Filho e ora se manifesta como Espírito Santo de Deus. São modos de manifestação de uma única divindade que subsiste em uma única pessoa. Tá certo? Não, absolutamente não. A nossa confissão, o Catecismo Maior, claro, vai dizer, né? Na divindade há três pessoas. Na divindade há três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Iguais em poder e glória. Então, irmãos, estou falando aqui ainda, eu vou falar dos andares amanhã, né? Estou falando ainda do primeiro andar. Um lugar que todo cristão da face da terra tem que dizer o seguinte, eu creio. Acredito, porque isso aí é tão básico no cristianismo que eu acredito. Porque quem não acredita nisso daqui, nem cristão pode ser considerado. Estou falando da trindade, tá? Porque lembra-se que trindade está no credo básico de todo mundo. Né? É aquela pergunta que o pastor faz, aquelas perguntas que ele faz na pública profissão de fé. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Crê em Jesus Cristo, seu único Filho? Crê no Espírito Santo? Pai, Filho e Espírito Santo, trindade? Então, eis aí essa defesa. Então, qual é um grande problema disso? Inclusive, isso às vezes é chamado de patripassionismo. Patripassionismo, porque vem de paixão, né? Por que patripassionismo? Porque o Pai, já que não existe trindade, quem teria morrido na cruz? O Pai. Patripassionismo. O Pai morreu na cruz. É chamado de monarquianismo patripassiano. Não foi o Pai. E às vezes a gente ainda vê uma oração assim errada na igreja, né? Senhor, é Deus, Pai, obrigado porque o Senhor morreu na cruz por nós. Então, quem morreu foi o Filho, irmãos. Isso, inclusive, foi uma grande discussão na igreja. Quem morreu foi o Filho. O Filho é Deus, com certeza, mas não foi o Deus Pai que morreu na cruz. Com isso, a gente não quer ser também muito delegado ali, né? Britânico, ou fechadinho. Você tem que fazer uma oração perfeita. Não é isso. Mas procure uma boa doutrina para você orar bem, orar corretamente. A sua oração revela o seu conhecimento que você tem da sua fé. Pode ir aí adiante, irmãos. No segundo e no terceiro século, então, além dos questionamentos, dos problemas internos, a igreja também teve que enfrentar problemas
externos, tá? E no segundo século, então, a igreja teve que enfrentar alguns problemas externos. Que problemas externos são esses? Problemas externos, irmãos, nós conhecemos muito bem. O Império Romano. A partir do segundo século, é aquilo que Justo Gonzalez, no seu livro O Cristianismo, a História do Cristianismo Ilustrado, né? História Ilustrada do Cristianismo, esse é o nome. O Justo Gonzalez diz o seguinte, ele chama de a Era dos Mártires. Por quê, irmão? Meu irmão que morreu de crente aqui, não foi brincadeira, não. Quem foi que matou? O Império Romano. Império Romano. Aquele império que descobriu que o cristianismo não era uma seita do judaísmo e que, na verdade, o Kyrios, o senhor deles, desse povo, não é César, mas é Cristo Jesus, um outro senhor. Ah, meu amigo, agora a coisa vai pegar. Agora a perseguição começa, né? Começa de maneira ferrenha. E aí você vai ter a famosa Era dos Mártires, inclusive o primeiro relato de um martírio acontece nesse período. É o famoso martírio de Policarpo. Tem até filme, já, Hollywood não ia perder essa oportunidade, com certeza não, né? Já tem até filme da história de Policarpo, de Esmirna. Tá? Lembra que a carta à igreja de Esmirna, né? Daqui a 10 dias, e não são dias literais, Deus dá o diabo vai lançar alguns em prisão. E lá em Esmirna, inclusive, uma das pessoas que são lançadas em prisão, são presas e são mortas, é Policarpo de Esmirna. Então depois você procura também no site aí como Monergismo e qualquer outro, você vai encontrar na íntegra lá, você vai perceber que tem o martírio de Policarpo, um homem que morreu pela sua fé, irmãos. É o primeiro relato, né, de um martírio a partir do segundo século. Tirando o primeiro século, você tem lá Estevão, né? Agora, no segundo século, o primeiro relato que nós temos é o do martírio, o martírio de Policarpo, um relato inteiro, completo. Tem outros pedaços, né? Outros mártires ali daquele período, mas o que chama a atenção, o martírio de Policarpo, ele conhece. Se você não conhece, eu sugiro um livro. Eu vou citar muitos mártires aqui, amanhã também, ainda do período pré-reforma, John Wycliffe, na verdade, John Huss, vou falar de Thomas Cranmer também, vou falar de William Tyndale. Esses aí são mártires que estão lá no livro dos mártires de John Foxe. O livro dos mártires, John Foxe, ele conta, inclusive esse livro impulsionou a reforma na Inglaterra. O livro dos mártires, John Foxe, um dos melhores livros que conta a história dos mártires. Né? E está lá Policarpo também, um homem que morreu pela sua fé, né? Já bem senhor de idade, né? Já 86 anos aproximadamente, quando ele morreu. Foi preso, na verdade, ele fugiu primeiro, né? Lembre-se, não é pecado fugir, pecado é negar a fé. Que alguém pode dizer o seguinte: rapaz, esse camarada fugiu, pastor. Não, ele fugiu, ele não negou a fé em nenhum momento, ele fugiu para não morrer. Ele fugiu, foi para uma espécie de chácara lá, trazendo para o nosso dia a linguagem, e lá capturaram ele, e dizem os historiadores, Justo Gonzalez e os demais também, né? Diz que ele ficava lá em oração, no quarto, enquanto vieram capturá-lo. Quando vieram, ele ofereceu comida, os soldados romanos estavam cansados, mesmo bem cansados. Ele então oferece comida para eles, aí está na hora de ir, Policarpo, leva Policarpo de Esmirna, e ele morre então, queimado na fogueira. Dizem os historiadores também, né, que a fogueira não queimava o corpo de Policarpo, né, e ele foi morto pela espada de um soldado romano mesmo, que viu que ele não estava morrendo. Mas antes dele ser morto, alguém gritava lá, né? Gritava e dizia: matem o ateu, né? Matem o ateu, morte ao ateu, morte ao ateu. E ele virava para o povo e dizia: morte aos ateus. E algumas pessoas ainda pediram: Policarpo, nega. Ele disse: esse fogo que está para acender. Ele acende e apaga, mas o fogo do inferno, para onde vão aqueles que não têm Cristo Jesus, está aceso e ficará por toda a eternidade. E assim morre, então, um herói da fé, Policarpo de Esmirna, nas mãos do Império Romano. Não somente ele, mas Justino, que ficou conhecido como Justino o Mártir, que morreu na época do imperador Marco Aurélio, que é tido como bonzinho naquele filme lá, O Gladiador, mas de bonzinho não tem nada, irmãos. Matou o nosso irmão na fé, né? Justino Mártir, que inclusive escreveu 2 apologias, a primeira e a segunda apologia, e o diálogo com Trifo, um outro documento fantástico da igreja desse período. Mas ele foi morto pelas mãos do Império Romano. O que eu estou dizendo? Que a igreja tem que
enfrentar problemas de heresia dentro de casa. Sempre foi assim. Sempre foi assim em Atos dos Apóstolos. Você tem problemas externos à igreja e tem problema interno lá, Ananias e Safira. Por que o diabo, você deixou o diabo encher o teu coração? O diabo ele tem as suas artimanhas. A murmuração lá em Atos capítulo 6, problemas internos. Mas também tem problemas externos. Nero, imperador, né? E não somente ele, esse Marco Aurélio, né? Imperador estoico, também, às vezes confundido estoicismo com cristianismo, não tem nada a ver, obviamente não. Né? A suposta similaridade não existe. Né? Então, o que nós temos aqui, no segundo século já a igreja sofre bastante. As acusações são aquelas que nós estamos acostumadas, né? Ateísmo, porque só adorava Cristo, ateísmo, né? Canibalismo, por causa da ceia do Senhor, né? São incestuosos, por causa do amor ao próximo. Então, essas acusações, é por isso que Deus vai levantar gente calibrosa, gente inteligente como Justino Marte, para poder explicar. O que é a primeira apologia? Se você ler, esse material saiu todo pela editora Paulus, né? Material preciosíssimo, irmãos, para a gente ler. Por favor, leia com cuidado, com a peneira. A melhor maneira de ler os pais da igreja é com a leitura dos reformadores, Calvino, Zwingli, Knox. Os puritanos leram de maneira maravilhosa os pais da igreja. Por quê? Porque, vez por outra, tem um que diz que lê os pais da igreja e se tornou católico. Não está sabendo ler. Está pensando que eles são inspirados. Eles não são inspirados. Tá bom, irmãos? É para você ler com cuidado. Com muito cuidado. Tá bom? É espinha. Você come aquele peixe gostoso, mas tem espinha. Então, muito cuidado que tem muita espinha ali quando você vai se alimentar desse material. Mas assim, de onde é que eu sei que o culto aconteceu no domingo? Já. Aí, por exemplo, na carta de Justino Marte, a primeira apologia, o culto acontecia todo domingo, 5 horas da manhã, bem cedo, debaixo de uma árvore. Não tinha essa estrutura aqui. Debaixo de uma árvore. Era assim, a gente começa a entrar. A história da igreja é linda por causa disso. Estou puxando a sardinha, mas realmente é linda por causa disso. Você entra na história, lê a primeira apologia, o diálogo com Trífilo. Meus irmãos, você entra na igreja do segundo século. Aí lá, quem foi Justino Marte? Gente que Deus converteu do paganismo. Ele era um filósofo pagão e depois Deus trouxe para o cristianismo. A princípio, irmão, tinha pessoas que não tinham muito conhecimento filosófico. Tinha gente pessoas humildes mesmo, com conhecimento mais da teologia interna. Agora, a partir do segundo século, Deus começou a converter gente muito inteligente na área da filosofia, como Justino Marte, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia. Eu já falar mais especificamente deles aí. Tá? Então, esses são os desafios externos que a igreja já no segundo século está enfrentando. Ele tem problemas internos e problemas externos. Pode passar aí, irmão, por favor. Resposta da igreja. Como é que a igreja responde a isso? Duas maneiras. Dois tipos de respostas a esses problemas na igreja. Primeiro deles, a igreja responde se institucionalizando. Surge a expressão kataholos, né? A igreja católica, surge aí a instituição, a igreja vai se organizar para defender a fé. Ela quer se organizar porque quer está realmente mais organizada, se institucionalizando, mas, ao mesmo tempo, a igreja também ela quer defender a fé. Por quê? Porque todo mundo diz que é cristão. Quem que dizer que é cristão, pastor? Aquele que defende o adocianismo, aquele que defende o monarquianismo dinâmico, o monarquianismo modalista, todo mundo se dizia cristão. Eles não precisamos... É porque a igreja lá do Novo Testamento, em Atos, foi conhecida como os cristãos. Tudo bem, mas cristão é que todo mundo diz que é. Nós precisamos botar uma peneira. E qual foi a peneira? Vamos criar uma igreja, uma instituição que vai ter um nome. Kataholos, né? De acordo com o todo. Por que de acordo com o todo? Para entrar aqui, precisa estar de acordo com o todo da nossa doutrina. Por isso que vem aí a coisa mais próxima seria universal, né? Então, tem que estar de acordo com o todo. Para entrar aqui, tem que defender o que nós defendemos, o que nós acreditamos. Aí, outra resposta foi, surgem os novos defensores da ortodoxia, os famosos pais da igreja. Né? Duas disciplinas aí, patrística e patrologia. Patrística estuda a obra dos pais da igreja,
Patrologia, a vida e obras dos pais da igreja. Eu estou só citando aqui, não precisa nem se anotar, porque talvez um estudo mais profundo sobre isso seja necessário para você entrar aí mais profundamente. Patrística e patrologia. Para mim é o assunto que eu mais gosto na história da igreja, são esses aí mais especificamente. Pode passar, irmão, muito obrigado. A igreja católica surge então no segundo século, diante de crescentes problemas internos e externos. A igreja então defende, ela se institucionaliza. Né? Pode passar aí, pode passar para o próximo, irmão. Aí a igreja cata rolos, né, de acordo com todos. Quem primeira vez citou esse termo foi Inácio de Antioquia. Né? Ele é quem cita em uma de suas cartas, pela primeira vez, a igreja de Esmirna, inclusive, ele se refere à igreja como cata-rolos, a igreja como católicas, como católicos, né? Católica. Essa igreja aí agora vai ganhar esse nome. Essa igreja aqui não é a igreja católica romana, por favor. Não é a de hoje. Pastor, eu ouvi um católico dizer que a primeira igreja que foi criada foi a igreja católica. Verdade, verdadeiro e falso. Verdadeiro, porque realmente tinha esse nome, e falso, porque essa de hoje não é. Essa de hoje é um pedaço daquela, assim como nós também. Opa, desculpa, pastor. Estou destruindo tudo aqui, né? Então ela era um pedaço, como nós somos. Nós somos um pedaço dessa igreja aqui. Nós somos uma seita, no sentido original. Subdivisão, né? Nesse sentido aí, realmente todos são uma seita, uma subdivisão. Não no sentido pejorativo atual, como nós temos hoje especificamente. Seita hoje é falsa doutrina, né? Pode passar. Vamos ver então. Que igreja católica é essa? Essa igreja católica, pastor, eu posso ir direto, né? O pastor Broto está acostumado, né? Piauiense fala muito, né? Então, que igreja é essa? Quais são as características dela? 3 características. 3 características. Primeira delas, o bispo monárquico. Irmãos, pasmem, a igreja do segundo século já era episcopal. Já tinha se desviado. Ora, se desviou ali em Gálatas, né? bem pertinho, né? A igreja de Éfeso, depois de muito tempo, tem que dizer, abandonou o primeiro amor, muito embora permanecesse com a boa doutrina. As igrejas, infelizmente, elas com o passar do tempo, elas vão sendo infectadas por heresias, né? E qual foi a heresia? E a heresia aqui tinha uma justa razão. Tinha uma justa razão. Qual é a justa razão? Justa entre aspas, tá? É que é o seguinte, as heresias estão entrando. O que os pais da igreja, que eu vou já falar melhor deles, os defensores da ortodoxia vão fazer, do segundo século? Eles vão escrever cartas dizendo o seguinte: respeitem o bispo. Ele é o homem escolhido por Deus para ser o detentor da verdade. Certo ou errado? Em parte certo. Carta ao anjo da igreja em. Se você interpretar ali o anjo da igreja como sendo pastor, realmente ele tem a responsabilidade de levar a doutrina, de pregar a doutrina para o povo. Só que ele não está acima das escrituras, como o Concílio de Trento e o Concílio do Vaticano I vai dizer. Que o Papa, quando fala ex-cátedra da cadeira de bispo, ele é infalível. Né? Isso é uma doutrina mais moderna do catolicismo, digo porque está 1545, o Concílio de Trento vai afirmar isso, e o Concílio do Vaticano I vai ratificar isso de maneira muito mais intensa. Então, quem é o bispo? Para eles, o detentor da verdade. Respeita esse homem. Esse homem aí é que defende a verdade. O que ele fala, ele é um homem de Deus separado para defender a igreja das grandes heresias. É verdade, mas ele não é infalível. Então, quem é que escreve assim? Por exemplo, Inácio de Antioquia, que faz cartas combatendo o docetismo. Aquela heresia lá, ele combate o docetismo nas suas cartas. Ele escreve 7 cartas. De Filipos, de Trales, Esmirna, a Policarpo de Esmirna escreve também. Então ele escreve várias cartas dizendo o seguinte: respeitem o bispo. E tinha confusão no segundo século, porque a igreja não sabia quem é sua liderança, né? Aí tinha lá deposto o presbítero. Aí a carta é o seguinte: restaurem o ofício do presbítero, do bispo na igreja. Só que isso deu uma ênfase tão grande, irmão, ao bispo, que aí criou uma figura chamada o bispo monárquico. É por isso que no segundo século você tem Inácio, o bispo de Antioquia, Policarpo, o bispo de Esmirna, Clemente, o bispo de Roma. Aí a igreja católica pegou essa leva aqui, essa deixa aqui, na verdade. Ih, rapaz. E daqui ela
foi embora. Quem é o Papa? É o bispo monárquico elevado às últimas consequências. É o bispo monárquico elevado. Ele é o detentor da verdade. Ele foi o homem que Deus levantou para a Igreja Católica, tá? Foi o homem que Deus levantou para defender a verdade. É por isso que o catolicismo finca todas as suas esperanças nele, né? A fonte da teologia católica, ela é tanto a fonte da Escritura, só que para ele tem também os apócrifos, a fonte oral e a tradição. A tradição ali nos concílios, né? As palavras dos padres da igreja, dos bispos e tantos outros papas, né? Vocês estão entendendo aí, então? Vamos adiante. Não durma não, por favor. A regra. Segunda característica. A primeira, tem uma liderança. Qual é? O bispo monárquico. Segunda, a regra. Qual é a regra? Irmãos, isso é comum nos historiadores. Se você já leu aquele livro do Carl Trueman, né, O Imperativo Confessional, ele fala muito disso, né, que já no Novo Testamento existia um conjunto de verdades que estava na boca do povo cristão. É por isso que você lê a carta de Paulo, ao Deus eterno, imutável, Deus único, né? Parece uma declaração de fé já, de fato. Algumas verdades já faziam parte da vida do cristianismo, né? Então, até porque existia o Antigo Testamento. Também no Novo Testamento existe isso. Quando vai para o segundo século, eles vão oficializar isso. Eles chamam de a regra de fé. A regra de fé. Essa regra de fé é o embrião de quê? Do Credo dos Apóstolos. É o embrião do Credo dos Apóstolos. É um conjunto de verdade. Então, nós já temos um nome, católica, nós já temos uma liderança, o bispo monárquico, e agora nós temos uma doutrina, uma regra, que serviu para quê? Serviu para 3 coisas. Ela tinha um valor litúrgico, que era para inserir o indivíduo. Na verdade, litúrgico não, na verdade, primeiro sacramental, né? Que o indivíduo, quando ele fazia a sua profissão de fé, e principalmente o seu batismo, aí, o sacramento, né, sendo adulto, ele tinha que dizer que cria na regra. O que é a regra? São as verdades básicas da fé cristã. Estão aonde? Na Bíblia. Só que ninguém estudava a Bíblia toda para se tornar membro. Muito embora, irmãos, se o indivíduo fosse judeu, os historiadores vão dizer isso, se o indivíduo fosse judeu, a classe catecúmeno dele era 1 ano. Se ele não fosse judeu, eram 3 anos. Rapaz, quando dá 3 meses lá na igreja, diz, pastor, estou pensando em ir embora para outra igreja, porque está demorando demais. As pessoas não querem mais estudar tanto assim, né, para poder se tornar. E às vezes a gente cria uma regra também que não existe, né? Então, assim, tinha esse valor, né? Você quer entrar aqui, para entrar aqui precisa estar de acordo com o todo. Tá bom? Outro valor era o valor apologético, que em muitos nos interessa aqui. Defesa da fé. O que nós acreditamos e o que nós não acreditamos. Então, a regra já tinha lá, já dizia, se você, amanhã eu pretendo mostrar aqui um pedacinho da carta de Inácio, de Antioquia, e um pedacinho de uma obra fantástica chamada Adversus Haereses, contra as heresias de Irineu de Lyon, que ele faz quase o credo todinho, está lá, já presente num documento dele, defendendo a fé. Então tem um valor apologético muito grande. E um terceiro valor é um valor litúrgico. Os credos já começaram a ser utilizados para balizar, direcionar o culto, a adoração do povo de Deus. Depois, infelizmente, isso foi mudando, porque a igreja foi se corrompendo com o passar do tempo, né? E eu vou mostrar que corrupção é essa. Tá? Terceiro, só a terceira aí é o cânon. Então, eu já citei de alguma maneira, né? Bispo monárquico, a regra de fé. Então, tem um nome, católica, tem uma liderança, bispo monárquico, tem uma regra de fé, né? Uma espécie de credo. E agora também vai se preocupar em encontrar, em colocar o seu cânon, né? A sua Bíblia do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento estava todo compilado, faltava o Novo Testamento. Quais são os livros do Novo Testamento? Pode passar aí, irmão. Então, na vida da igreja era isso, né? Eu não vou falar de maneira geral, mas a igreja começou a valorizar, por causa desses bispos monárquicos, a igreja começou a valorizar algumas doutrinas mais do que as outras. Por exemplo, Calvino não gostava muito. Você vê Calvino criticando muito um pai da igreja chamado Inácio de Antioquia. Por causa de quê? Por causa da visão dele sobre a ceia do Senhor. Ele tinha um negócio de que quando você participa da ceia, você vai se divinificando.
se tornando de fato crítico. Olha que Cristo, né? Veja que existe uma linha tênue. O protestantismo calvinista, né? Ele dá muita ênfase no sacramento, mas ele não supervaloriza como o catolicismo fez, como o próprio Inácio de Antioquia o fez. Começou a dar muita ênfase nisso. O sacramento, né? Já esse cheirinho da má doutrina aí, né? A liturgia elaborada, né? A liturgia estereotipada começou a ter o seu embrião aí. Ela vai se cristalizar com o Papa Gregório Magno. Mas a liturgia estereotipada, ou seja, aquela paradona, aquela fechadona, não o princípio regulador do culto como nós defendemos, mas aquilo que é uma espécie do que tem lá no anglicanismo, né? Do que tem no catolicismo romano, tudo congelado, tudo fechadinho, que tem que ser em qualquer lugar daquele jeito. Nós não usamos isso, né? A gente tem um princípio regulador do culto, que é muito valioso para nós, obviamente. A Igreja Católica tinha muito isso, a Igreja vivia isso, né? O batismo era precedido de uma longa pregação. Tudo bem, até aí não tem problema com a longa pregação. O problema era que o sacramento do batismo foi supervalorizado também. É por isso que quando chega na Reforma, irmãos, Lutero, lá na obra dele, O Cativeiro Babilônico da Igreja, vai dizer que a Igreja Católica prendia o indivíduo do nascimento até a morte com a extrema-unção. Do batismo até a extrema-unção, a Igreja estava presa, as pessoas estavam presas nessa teologia da Igreja Católica. Tá? Pode passar, irmãos. Eu tenho até que horas, pastor, só para eu saber. Posso, né? Rapaz, não diga isso. Vamos. Pode passar aí mais uma. Os pais da igreja. Então, a outra resposta foram os pais da igreja. Então, a primeira, a igreja lá, né? A própria instituição da igreja, ela surge para evitar a heresia, mas surgem também agora os novos defensores da fé. Quem são? Os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? O primeiro grupo de pensadores e escritores cristãos de reconhecida proeminência a partir do segundo século são chamados de pais da igreja. Claro, aí vai ter uma briga de faca para saber até onde vão os pais da igreja. A igreja do Ocidente acredita que para ali por volta do sexto século, né, com Isidório de Servilha, né, teria parado. Não, parou ali por volta do sexto século. Né? E aí a igreja oriental, né, a igreja ortodoxa grega, essa, na verdade, acredita que até hoje existe, porque quem é a liderança maior lá é o patriarca de Constantinopla. É um pai da igreja. Mas alguns ainda colocam ali no 8º século, João Damasceno como sendo o último pai da igreja do Oriente. Mas a igreja do Oriente até hoje tem o patriarca de Constantinopla. Então, quem vai defender a igreja, irmãos, de muitos ataques? Os pais da igreja. Os pais da igreja vão defender. Quem são esses homens? O final, então, do 1º século marca a chegada deles. Eles são esses primeiros pensadores e escritores, não somente pensavam, mas escrevia, e nós temos uma divisão entre eles. Né? Vou citar rapidinho aqui elas. Aqueles que vieram logo após os apóstolos são chamados de pais apostólicos. Eles vão até metade do 2º século, a primeira metade do 2º século, ali, ou a metade do 2º século, eles então ainda estão vivos, os pais apostólicos. Porque pode ser tanto o pai apostólico pode ser tanto um homem, uma pessoa, como pode ser um documento. Por exemplo, o Didaquê, nós não sabemos se é uma pessoa em si, né? Chamado o Ensino dos 12. Né? É um pai apostólico, Didaquê. Outros que a gente não sabe nem quem escreveu, Barnabé. Né? Dá esse nome para dar um certo peso à carta, mas a gente não sabe quem foi que escreveu. Por isso é conhecido como Pseudo-Barnabé. Tá bom? Diogneto, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, são todos homens que vão defender a fé desses dois ataques, internos e externos. Mas quem principalmente vai escrever para fora são os pais apostólicos, o segundo tipo de pai. O primeiro é o pai apologistas. E aí tem tudo a ver com a nossa palestra aqui. Apologista. Apologia é discurso de defesa. Quem são os apologistas? Aqueles que vão defender a ortodoxia cristã no 2º século. Quem são os primeiros apologistas? Aí você tem, já citei, né? Justino Marte, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia. Esses 3. Tá? Procure ler esses documentos, irmãos. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Tá? Mas eu quero dar destaque aqui. Pode passar, irmãos. Eu quero dar destaque aqui. Pode passar mais um pouquinho? Alguns pais especificamente. Primeiro, eu já citei isso aqui. Irineu de Lyon. Ele morre ali por volta do finalzinho do 2º século, né?
Alguns vão colocar no início do terceiro século. Ele morre, na verdade, em 202, aproximadamente. Aqui também colocou 200, mas pode ser ali 202, como boa parte dos historiadores também colocam, né? 202, terceiro século, ele morreu ali. O que ele fez para nós, irmãos? A melhor defesa contra o gnosticismo até o período da Reforma, quem fez foi, na verdade, eu diria até hoje. Por quê? O que ele faz? Ele dá até uma aula como é que a gente defende a nossa fé em face de uma heresia. São 5 tomos. E nesses 5 livros, essa obra, chamada Contra as Heresias, Adversus Haereses, Contra as Heresias, essa obra é simplesmente extraordinária, irmãos. Primeiro, ele apresenta o gnosticismo, depois ele combate o gnosticismo. Sabe qual é o nosso problema às vezes? É que a gente nem conhece, a gente já combate. E ele ensina, ele diz, primeiro você estuda a heresia, se você quer combatê-la, né? E depois você confronta. É o que Irineu vai fazer. Vai pegar o gnosticismo, ele vai estraçalhar o gnosticismo. Quem faz isso muito bem também é Tertuliano de Cartago, lá agora na África, né? Então, um de língua grega, mas esse agora de língua latina, né? Então, Tertuliano, ele é um defensor da ortodoxia e um advogado, né? Um advogado. Só que Tertuliano, assim, tem coisas boas e coisas ruins. Quero voltar aqui no Irineu, irmãos. Irineu, ele é um dos... Quando a gente estuda a teologia do pacto, que é a teologia que marca os reformados, a teologia reformada, a gente estuda ele. Por que a gente estuda Irineu? Por causa de uma teologia, ou uma doutrina que ele desenvolve, chamada anakephalaiosis, né, que é a recapitulação, onde ele vai mostrar os 2 cabeças. Cristo, Adão e Cristo. Onde o primeiro cabeça veio errando, esse aqui realmente fez tudo diferente. O primeiro cabeça nos trouxe a morte, o segundo cabeça, Cristo Jesus, nos trouxe a vida. É por isso que a gente chama de, a nossa teologia também é conhecida como teologia federal, o cabeça federal. Isso vem de onde? Da Bíblia, história da igreja. Irineu já falava. Ah, pastor, eu pensei que era só os puritanos que tinham falado. Os puritanos beberam daqui também, né? Claro, desenvolveram, mas beberam daqui também. Irineu de Lyon, nessa obra aí. Ele tem essa obra e também tem uma outra que ele fala isso, que é a demonstração da pregação apostólica. Uma outra obra fantástica também. Bom, eu faço no final do slide essas sugestões de leituras. Para quem quiser um pouquinho, o que eu estou fazendo aqui é abrir uma picada e você vai aprofundar no conhecimento, se você tiver interesse, né, de ir um pouquinho mais profundo, tá? E se você quiser mais profundo ainda, nós recebemos você como seminarista lá no nosso seminário, né? Ou estudante no nosso seminário lá de Brasília, perto de Brasília. Está aqui, representante tanto da JET quanto também do seminário, professor do seminário. Tá? Então, pode passar aí. Esses 2 são... Agora, quem mais se destaca, irmãos, é esse aí, Agostinho de Hipona, sem dúvida. Agora, preste atenção. Por que nós não abraçamos tudo dos pais da igreja? Lembra, eles acertam muito, mas erram também. Agostinho resgatou a nossa soteriologia bíblica. Sim, foi ele que falou de novo que o homem nasce, ele foi criado bom, mas depois do pecado ele nasce na sua expressão totum malum, totalmente mal. Totalmente mal. Ele vai resgatar essa doutrina. Mas também Agostinho de Hipona, né, defendeu a doutrina da predestinação, combateu o pelagianismo, né, ele lidou com algumas heresias. Quais? O pelagianismo, que foi condenado em 430 no concílio de Éfeso. Ele também combateu ele combateu outras heresias que estavam se insurgindo, né, no sentido de separar irmãos da igreja, né? Isso aqui são irmãos verdadeiros e esses aqui não são, porque com a perseguição teve muita gente que negou o cristianismo, né? Negou a fé cristã genuína, né? E por conta da perseguição, né? Então ele combateu essa heresia aqui chamada donatismo. O donatismo dizia o seguinte: quem negou na época da perseguição, antes de Constantino assinar o Edito de Milão em 313, teve um monte de gente que negou. Agora esse povo está querendo voltar para a igreja, né? Está querendo voltar para a igreja. Aí o Donato disse o seguinte: opa, você negou Jesus, você não defendeu a fé, não.
Você negou Jesus, você não é daqui não. Então, não pode. Você cometeu o pecado da apostasia, você não tem salvação. Então, essa briga entrou na igreja, Agostinho disse, não é assim não, a salvação é pela graça. Obviamente, existem pecados, existe sim o pecado da apostasia, mas a salvação é absolutamente pela graça. Vamos receber esse povo na igreja de Cristo Jesus. Aqueles que estão arrependidos genuinamente. Tá bom? E também, ele era maniqueu antes e combateu o maniqueísmo também. Foi outra heresia que Agostinho de Hipona combateu. Então, irmãos, as heresias vindo e Deus levanta esse homem aqui. Se você não leu, você precisa ler um livro chamado Confissões de Agostinho. Um dos melhores livros da existência, pode ter certeza. Né? Na minha opinião, né? Minha, claro, aí cada um vai ter. Depois da Bíblia, depois das Escrituras, esse é o melhor livro que eu já li na minha vida, foi Confissões de Agostinho. Mais uma vez, ele não é perfeito e ele faz questão de dizer isso em Confissões. Eu me identifico que eu sou um pecador e ele também o era. E ele, lá na história, ele conta o quanto ele era pecador. Agora, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Por que esse homem não pode ser canonizado, beatificado? Nunca! Por quê? Porque o que ele acertou em soteriologia, ele errou em eclesiologia. Infelizmente. Defendeu o pastor Jailson o famoso batismo, a regeneração batismal. Dizia ele que uma pessoa é regenerada quando é batizada. Nunca! Não existe isso. O batismo é o símbolo da regeneração, mas ele não é a regeneração em si. Isso vai ser uma doutrina para a Igreja Católica. A justificação pela Igreja Católica, ou para a Igreja Católica é pela fé, certo? Sim, é pela fé, só que não é pela fé somente, como nós defendemos. É a fé mais os sacramentos, é a fé mais os carismas, mais as boas obras. É assim que alguém se justifica dentro do catolicismo, né? Na perspectiva do catolicismo, a pessoa se justifica diante de Deus. Entenderam? Claro, nós não defendemos isso, foi contra isso que Lutero lutou, né? Então, Agostinho acertou muito, irmãos. Cidade de Deus, outra obra monumental. Se você lê João Calvino nas Institutas, lê livro de teologia bíblica, Guerra dos Vozes hoje, e lê Cidade de Deus, você vai perceber que tem coisas lá que, na verdade, Agostinho já dizia. E Calvino estava defendendo na frente. Entendeu? Então, esses homens são importantes sim para nós. Por quê? Porque eles foram defensores da fé, coisa que nós somos chamados para fazer. Tá bom, irmãos? Morrer pela nossa fé. Você morre pela fé? Morre sim? Sim ou não? Morre? Aí eu digo para a minha igreja que vocês não morrem não, irmãos. Se der uma chuva, vocês não vêm para a igreja. Como é que vocês morrem por Cristo? Não morre. Tá bom, irmãos? Joguei pesado, né? Vamos adiante, vai passar. Vamos adiante. Tá bom. Eu quero encerrar aqui. Eu vou citar um assunto que amanhã eu vou partir dele, tá, pastor? Citar o assunto que são... eu não tenho como dissecar ele todo, né? Ainda no 4º século, uma heresia muito forte entrou na igreja que produziu também grandes documentos para a história da igreja. Tá bom? Não. Acredito que não devo estar aí. Mas amanhã eu trago, então, mais completo o slide. Eu vou falar aqui até o final. Você vai tentando pegar aí, porque vai estar escrito para você. 4º século, uma heresia entrou na igreja, chamada arianismo. Né? Nós temos, a partir de agora, irmãos, a igreja vai se preocupar com as heresias. Ou, na verdade, o Estado romano vai se preocupar com as heresias. Por quê? Constantino se tornou senhor dos dois lados do império. Tanto de Roma, a capital do Império Romano do Ocidente, quanto de Constantinopla, que ganhou esse nome por causa dele. Uma cidade todinha para ele, que diz que foi construída só com os despojos das outras cidades. Então, Constantino supostamente teria sido convertido na famosa Batalha da Ponte Milvia, né? Onde ele teria dito, ele diz, ele viu um sinal, né? Que tem as primeiras letras do nome de Cristo no grego, o Ki e o Rho, né? Que ele disse que antes da batalha ele teve um sonho e essas duas letras apareceram para ele e dizia assim uma voz: com esse sinal vencerás. E ele venceu a batalha da Ponte Milvia e se tornou
cristão, né? Assim, cristão pelo menos de boca. Pastor, ele foi convertido de verdade? Não sei, irmão. Sinceramente, eu não sei. Eu sei que ele só foi batizado no seio de morte por um indivíduo chamado Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador do cristianismo. Entendeu? Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, escreveu. Então, ele que foi que batizou ele já no leito de morte. Então, em 325, ou antes de 325, uma heresia começou a surgir. Vou parafrasear aqui para você entender a situação. Tinha lá um bispo na cidade de Alexandria, cujo nome era Alexandre, que estava dando, entre aspas, só para você entender, uma aula de escola dominical. Quando de repente ele diz o seguinte: Jesus, nosso Deus, deve ser adorado. Aí um aluno chamado Ário, da escola dominical, entre aspas, tá, irmãos? Por favor, estava lá sentado, diz assim: ô bispo, peraí, como é que é? Jesus? Deus? Eterno? Não. Jesus não é Deus. Ele disse: meu filho, isso nós defendemos há muito tempo. Jesus é Deus. Ele disse: não. Inclusive, se o senhor continuar com isso, eu vou fazer um documento. E ele continuou afirmando. O Alexandre estava muito certo de que Jesus era Deus. Aí ele disse: se você continuar assim, eu é que vou processar você dentro da própria igreja. Aí ele disse: então vamos lutar. E começaram a lutar. Só que essa era uma época que todo mundo lia teologia, né? Hoje nós temos dificuldade, que as pessoas lêem qualquer livro, é difícil demais, por menor que seja, né? Mas naquela época as pessoas gostavam muito de ler e de se envolver com questões teológicas, a ponto dos historiadores, eu estou parafraseando uma verdade, dizer que tinha lá no fundo do quintal duas senhoras discutindo, lavando louça, roupa e discutindo. Houve ou não um tempo que o verbo não existia? Uma dizia: não, o verbo sempre existiu. Aí a outra dizia: que história é essa, rapaz? O verbo foi criado. É a primeira criação de Deus. Meus irmãos, o império estava dividido numa doutrina. Constantino olhou e disse: vou perder o império, meu amigo. Esse império está dividindo. Eu preciso convocar um concílio. Ele convoca, então, em Niceia, no Oriente. Pasmem, os 4 primeiros grandes concílios são no Oriente. Concílio de Niceia, 325, concílio de Constantinopla, 381, concílio de Éfeso, 431 e concílio de Calcedônia, 451. Todos no Oriente. E o Oriente hoje, boa parte é anticristão. Né? Eles eram defensores da ortodoxia. Então, em 325, foi convocado o primeiro concílio ecumênico da história da igreja para resolver uma querela. Qual? A questão do arianismo. Então, foram convocados lá quase 300 bispos, né, para Niceia. A igreja se reuniu toda. Constantino convocou, mas não entende nada de teologia, nada, absolutamente nada. O que ele tem são representantes lá, um cara chamado Eusébio da Nicomédia. E aí, então, você tem representantes de escolas e há uma discussão lá. Quem é que vai ganhar? Vai ganhar a ortodoxia, graças a Deus, irmãos, porque um indivíduo chamado Atanásio de Alexandria, que era também de Alexandria, aluno de Alexandre, um diácono gostava muito de teologia, tá, irmãos? Às vezes a gente até brinca, né, que diácono, às vezes, é só para tirar o cachorro e o bêbado da porta da igreja. Não, obviamente não. Né? Diácono sempre foi muito bom de teologia, assim que eles foram escolhidos, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Era assim que eles eram escolhidos, né? Então Atanásio, irmãos, foi para o concílio. Ele não era delegado, mas Alexandre era. Quem tinha cadeira era Alexandre, mas ele era o porta-voz de Alexandre. E esse homem, irmãos, escreveu um credo. Vou citar ele amanhã. O credo de Atanásio, o credo de Niceia, onde ele afirma: Jesus é Deus. Uma expressãozinha no grego, o homoousios, né, do filho. O filho é consubstancial ao pai. O filho é igual ao pai, com o pai deve ser adorado. Atanásio diz o seguinte: se Jesus não é Deus, 2 problemas muito sérios de cara. Quais? Primeiro, não tem salvação para a igreja, porque o Salvador é um homem qualquer. Se Jesus não é Deus, ele é um homem só, portanto ele não pode ser Salvador.
E o segundo problema, se Jesus não for Deus, a igreja é um bando de idólatra, porque o texto bíblico diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ah, meu amigo, depois desses argumentos, e ele é baixinho assim, ele era conhecido como anão negro, né? Ele baixinho, mas muito inteligente, né? Para você ver, Deus nunca fez distinção de cor, de raça, nunca existiu isso para o nosso Deus, irmãos. Os dois homens mais inteligentes da igreja antiga eram negros, Atanásio e Agostinho de Hipona. Deus nunca fez distinção. Eram os homens mais inteligentes que a igreja tinha. E então Atanásio se levantou e defendeu a ortodoxia. O que passou? Passou a ortodoxia. Jesus é Deus. Amém. Amém. Isso é importante para nós, para a nossa fé. Nós não estamos adorando um ser humano qualquer. Nós estamos adorando o Deus homem. Aí a expressão é Deus de Deus e luz de luz. Cristo é Deus e com o Pai deve ser adorado. Então aqui é defendida a grande ortodoxia de Niceia 325. Só que, irmãos, esse imperador, depois ele voltou atrás. Só que o concílio, a decisão estava feita, tá? Mas ele voltou atrás. E o nosso querido irmão Atanásio foi 5 vezes para o exílio por conta da sua fé. Esse homem defendeu a sua fé. Depois Deus levanta 3 grandes homens, que a gente chama de os 3 capadócios. Gregório de Naziânzio, Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia. O homem que fez uma obra chamada do Espírito Santo. Uma das melhores obras para a defesa agora do próximo ponto, do Espírito Santo de Deus. Quero encerrar então a minha palestra de hoje dizendo o seguinte, irmãos, nós precisamos estar prontos para dar a razão da esperança que é em nós. Mas para isso nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer a nossa história, a nossa raiz, conhecer a Escritura. Sim, a Escritura é a nossa fonte. E conhecer como os nossos pais apresentaram a nossa fé. Conheça o seu símbolo de fé. Eu vou falar aqui da origem da maioria dos credos reformados. Ainda vou falar da origem de todos eles, para você ter noção. Como foi que a igreja da Holanda produziu seus documentos, a igreja reformada presbiteriana produziu seus documentos, as ilhas britânicas, como foi que elas então produziram seus documentos. Tudo isso é importante para a defesa da nossa fé, irmãos. Por quê? Porque isso é crer em Deus, diz respeito a coisas eternas. Pastor, por que uma conferência só sobre isso? Irmãos, isso aqui é valores eternos. Heresia mata, e mata para a morte eterna. Mas também a verdade traz vida, e vida para a vida eterna com Cristo Jesus. Não se preocupe, não tenha medo daqueles que se levantam contra a igreja. Afinal de contas, como disse o nosso irmão Martinho Lutero, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos continuar essa história da defesa do cristianismo. Amém.